Saber Direito desta semana é sobre direito militar. As aulas abordam a justiça militar no Brasil, procedimentos investigatórios na justiça militar, crime militar, crimes dolosos contra a vida de civil e o novo órgão julgador da justiça militar. O curso é com o professor de Direito Penal Militar e Processual Penal Militar, Mauro Stimmer. Olá pessoal, seja bem-vindo ao Saber Direito da TV Justiça. Eu sou Mauro Stimmer, professor de Direito Penal e Direito Processual Penal Militar, e nós vamos, durante 5 aulas, trocarmos uma ideia sobre esse ramo esquecido, sobre esse ramo que não é abordado nas academias, que é o Direito Penal e o Direito Processual Penal Militar. Deixa, antes de mais nada, eu me apresentar para você. Eu venho lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde trabalho na terceira auditoria da terceira Circunscrição Judiciária Militar, terceira CJM. Também sou professor de Direito da Faculdade de Direito de Santa Maria, onde nós temos uma disciplina de Direito Penal Militar. Via de regra, as academias as faculdades de Direito não têm essa disciplina como optativa, como aquelas disciplinas que estão na grade normal da academia. Mas nós entendemos a relevância desse direito, desse ramo especializado do direito que eu vou apresentar para vocês, como necessária para que o aluno tenha uma melhor formação. Tenho minha formação também em Direito na Universidade Federal de Santa Maria e sou mestre em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul, uma importante uma universidade do interior do Rio Grande do Sul, comunitária, uma fantástica instituição de ensino. Nós teremos 5 aulas, 5 encontros aqui para conhecermos um pouco do direito penal e processual penal militar. A minha ideia é que ao final da 5ª aula você consiga conversar até mesmo com o seu professor, com o seu colega, sobre esse ramo especializado do direito brasileiro, que é o direito penal militar. As aulas foram divididas, num primeiro momento falaremos sobre a estrutura da justiça militar, vamos situar a justiça militar dentre os ramos do direito brasileiro, do Poder Judiciário brasileiro. Numa segunda aula, nós falaremos sobre os instrumentos de investigação na justiça militar. Eu vou apresentar para vocês o inquérito policial militar, a instrução provisória de deserção, a instrução provisória de insubmissão, que são 2 crimes específicos. Vou, obviamente, falar desses crimes para vocês. Numa terceira aula, nós falaremos sobre o crime militar, e aí nós vamos até o final do curso falando sobre o crime militar. Você vai entender o que é o crime militar. Entender o crime militar, professor, seria importante muito. Você vai definir a competência de muitos órgãos do Poder Judiciário brasileiro, entendendo o que é e o que não é o crime militar. Na próxima aula, já entrando na 4ª aula, nós vamos falar sobre a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida praticados por militares. E hoje, tema bastante na moda, haja vista a atuação das Forças Armadas Brasileiras, Marinha, Exército e Aeronáutica, na garantia da lei e da ordem, notadamente agora quando eles atuaram em GLO, né, Garantia da Lei e da Ordem, no estado do Rio de Janeiro. E por último, nós vamos fechar falando sobre a nova estrutura da Justiça Militar da União, essa que eu trabalho, que trouxe agora a possibilidade de o juiz auditor, antigo juiz auditor, hoje juiz federal da Justiça Militar, atuar de maneira singular. Hoje ele vai poder julgar o civil de maneira singular. Friso que durante as aulas nós faremos um quiz para sedimentar o conhecimento com vocês e o material vai estar disponível no nosso site, perfeito? No nosso site, o site aqui da TV Justiça. Quero primeiramente também agradecer à TV Justiça pela oportunidade, não só da minha presença aqui, mas de poder mostrar aos acadêmicos, principalmente do direito, a existência desse ramo que friso, esquecido pelas academias, esquecido até mesmo pela doutrina. E logo na introdução eu vou dizer para você de maneira que nos deixa até um pouco triste, esquecido pelo próprio legislador. Perfeito? Bom, gente, vamos então dar início efetivo à nossa conversa. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é sobre a existência do direito militar, do direito penal militar, principalmente, e da existência da própria justiça militar. O leigo, muitas vezes ele pensa, justiça militar é uma justiça especial? A justiça militar é uma justiça feita para julgar militares? O direito penal militar serve apenas para os militares? A resposta é não. Nós não temos uma justiça especial militar. O que nós temos, na verdade, é uma justiça especializada.
Mauro, o que seria uma justiça especializada? Justiça especializada é aquela que a própria Constituinte, em 1988, deu a ela uma certa diferenciação em relação às demais justiças, as justiças comuns, quer seja a comum ordinária estadual, quer seja a comum ordinária federal. E a justiça militar, seja da União, seja do Estado, nós vamos trabalhar bastante essa diferença, porque ela é importante, inclusive para fins de concurso público. A justiça militar do Estado e a Justiça Militar da União são ramos, então, especializados do Poder Judiciário, assim como é a Justiça Eleitoral, assim como é a Justiça do Trabalho. Então, falar que a Justiça Militar é uma justiça especial é um pouco equivocado. O correto seria falar que a Justiça Militar da União e dos Estados seria uma justiça especializada. Mas e essa justiça especializada, ela serve para quê? Ela serve para julgar militar? Será que a justiça militar ela está ali para julgar única e exclusivamente o militar? Não, ela não está ali para julgar o militar. Notadamente, a Justiça Militar da União, conforme reza o artigo 124 da Constituição Federal, ela julga o crime militar. Crime militar que na nossa terceira aula você terá condições de entender o que é a natureza jurídica desse crime militar. Mas então, como eu havia dito, a Justiça Militar da União, conforme o artigo 124, ela julga o crime militar. Mas, professor, esse crime militar seria praticado só por militar? Resposta negativa. A Justiça Militar da União, principalmente, e só a da União, você vai entender já já essa diferença, ela julga o militar federal. Quem é o militar federal? É aquele que pertence ao Exército, à Marinha ou à Força Aérea Brasileira. E também ela julga o civil. Professor, o senhor está dizendo que ela poderia me julgar? Sim, você que está me assistindo. A Justiça Militar da União pode julgar você, certamente. Me dá um exemplo, claro. Se você entrasse aqui em Brasília, na base aérea de Brasília, e lá subtraísse um fuzil, você responderia pelo artigo 155 do Código Penal Comum, que diz subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra, e não. Você responderia por um dispositivo penal que tem a mesma redação do artigo 155. Que dispositivo seria esse? Você responderia pelo artigo 240 do Código Penal Militar, que tem a mesma redação, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Mas, professor, eu seria julgado por militares? Quanto ao órgão julgador da Justiça Militar, eu vou te falar que a Lei 13.774 agora, de 2018, alterou essa competência. Você vai ser julgado, sim, pela Justiça Militar, mas não pelo Conselho de Justiça Militar, que eu vou apresentar já já. O Conselho de Justiça Militar, formado por um juiz togado e 4 militares, julgam crimes militares praticados por militar. Mas isso é num outro momento. Isso nós vamos aprender num outro momento. Então, o que eu quero que você entenda agora desse início? Que a Justiça Militar não é uma justiça especial, mas é uma justiça especializada. E ela não julga apenas o militar. Ela julga o militar e o civil que tenham praticado os crimes militares. E na nossa terceira aula você vai aprender o que é um crime militar próprio, o que é um crime militar impróprio, o que é um crime militar por extensão e o que é um crime tipicamente militar, conceitos estes importantíssimos para fins de entendimento e principalmente importantíssimo para fins de fixação da competência da Justiça Militar e até mesmo, por que não, para a definição se você pode ou não ser preso em flagrante ou por ordem escrita de autoridade judiciária. Como assim, Mauro? Eu entender um crime militar próprio ou impróprio pode me levar à definição, ao entendimento de um dispositivo constitucional que fala sobre a prisão? Exato. O artigo 5º da Constituição, em seu inciso 61, ele diz que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Mas esse mesmo dispositivo faz uma ressalva. Que ressalva seria essa? Tem uma vírgula, salvo nos casos de crime propriamente militar e transgressão disciplinar militar. Dessa forma, o entendimento do que é um crime militar não fica só na esfera dos estudiosos do direito penal militar, não fica só na esfera da academia. E aqui eu faço uma ressalva para indicar um livro para vocês. Existem 2 manuais muito proveitosos para o acadêmico, até para o advogado, enfim, para quem vai militar nessa área, que são os manuais da editora Juruá, da lavra do professor Cícero Coimbra Neves. O professor Cícero é promotor da Justiça Militar e escreveu 2 livros, o Manual de Processo Penal Militar e o Manual
de Direito Penal Militar, que são usados na nossa faculdade. A gente indica esses livros e vai te ajudar nessa definição. Perfeito? O que nós vimos até agora, Mauro? Nós vimos que a Justiça Militar é especializada, ela não é especial. Vimos que ela não serve para julgar militares, mas sim para julgar qualquer pessoa que pratique um crime militar. Vimos que a definição de crimes militares próprios e impróprios, que serão por nós apresentados para vocês na terceira aula, ela é importante sabermos para entendermos que o militar, por crime militar próprio, pode, não deve, mas pode ser preso não só por ordem de juiz, mas até mesmo por ordem do seu comandante, quando este comandante lavrar o chamado termo de deserção ou chamado termo de insubmissão. Como eu havia dito, nós vamos apresentar duas questões críticas aqui no início. A primeira é afastar essa ideia de que a justiça militar é uma justiça de exceção, que ela é uma justiça especial. Ela é, sim, ramo do Poder Judiciário especializado. Mas aqui cabe uma ressalva. Nós assistimos muito filme, né? Assistimos filmes, via de regra, feito pelos estadunidenses, pelos americanos, e lá existe a corte marcial. Seria a nossa justiça militar uma corte marcial? Não. A corte marcial, como nós vimos nos filmes de Hollywood, aquela sim é uma justiça que só julga o militar. E aquela justiça não é formada por integrantes do Poder Judiciário. A justiça que nós vamos chamar aqui de corte marcial, ela é uma justiça em que o juiz é um militar de carreira, em que o advogado é um procurador militar de carreira e que vai julgar um militar por ter transgredido não só as leis militares, mas também o código de ética militar, os regulamentos disciplinares militares. Mas, Mauro, e no Brasil? Eu vou sentar no banco dos réus da Justiça Militar quando eu pratico um crime militar, que tu vai nos explicar depois, exato. E aquele militar que não presta uma continência, aquele militar que não corta o seu cabelo, que não faz a barba, que chega atrasado, esse militar ele incide em um crime? Não. Esse militar ele incide em transgressão disciplinar militar. A transgressão disciplinar militar, ela é analisada, e eu não vou cometer o equívoco aqui de falar julgada, não. Ela é analisada pelo comandante da unidade por meio de uma apuração disciplinar militar. Isso seria mais ou menos, entre aspas aqui, com a mutatis mutandis, com as devidas adaptações, seria a corte marcial americana. Então, para nós fecharmos esse ponto, o militar que pratica crime militar é julgado na Justiça Militar da União, é julgada por um órgão pertencente ao Poder Judiciário brasileiro. Por sua vez, este mesmo militar pode cometer uma transgressão disciplinar militar. E ao cometer uma transgressão disciplinar militar, ele poderá ter, inclusive, a sua liberdade, o seu direito de ir, vir e permanecer cerceado, retirado. E retirado de maneira lícita, retirado de maneira constitucional. E vai ser retirado, obviamente, respeitando a ampla defesa, respeitando o contraditório, será a liberdade dele retirada pelo comandante, aí sim aplicando o que os doutrinadores chamam da justiça do comandante, podendo limitar a liberdade, o direito de ir e vir e permanecer deste militar em razão da transgressão por até 30 dias. Perfeito? Bom, o segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês é o esquecimento do direito militar, é o esquecimento do direito processual militar. E aqui, pessoal, vai não só uma crítica, mas até um pedido, tá? uma solicitação para que esse direito seja melhor considerado, principalmente pelo nosso legislador. Eu vou te dar um exemplo. Existe a Lei 8.072, de 90, que é a Lei dos Crimes Hediondos. Esta lei define no seu artigo 1º, em um rol taxativo, haja vista nós adotarmos o sistema legalista para definir o que é um crime hediondo, nós temos um rol taxativo do que vem a ser um crime hediondo. E esse rol taxativo está no artigo 1º, então, da mencionada Lei 8.072, de 1990. E o artigo 1º da Lei 8.072 tem a seguinte redação: consideram-se crimes hediondos todos aqueles previstos no Decreto-Lei 2848 de 1940. Este é o Código Penal brasileiro. E aí ele começa a trazer uma relação nos seus incisos de quais são os crimes hediondos. Alguns exemplos: latrocínio, matar para ficar com o bem de uma pessoa, homicídio qualificado,
estupro, estupro de vulnerável, extorsão com resultado morte. Agora, essas mesmas condutas, e eu vou usar aqui o exemplo do homicídio. Nós sabemos que o homicídio não nasceu hediondo. Como assim, Mauro? Não. O homicídio que tutela a vida, ele não nasceu hediondo? Não, ele não nasceu hediondo. A lei dos crimes hediondos, ele é de 1990. E o homicídio tornou-se hediondo em 1994. Até interessante aqui, ele se tornou hediondo em razão de uma lei que foi capitaneada por uma grande escritora de novelas de uma TV brasileira, que foi a sua filha vítima de um outro ator, e ela então colhe um número que a Constituição exige de assinaturas de brasileiros para, por meio de uma lei de iniciativa popular, tornar o crime de homicídio qualificado hediondo. Dessa forma, nós temos então uma tipificação do crime hediondo como sendo, então, o homicídio qualificado. Só que esqueceu o legislador que nós também temos homicídio hediondo dentro do Código Penal Militar. O Código Penal Militar, ele é topograficamente um pouco diferente do nosso Código Comum. Por quê, Mauro? O Código Comum, ele tem do artigo 1º até o artigo 120 a sua parte geral. No artigo 121, ele tutela o bem mais importante para ele, qual seja, a vida. Já o nosso Código Penal Militar, ele tem do seu artigo 1º até o 135, ele tem a parte geral. Depois ele tem os crimes do artigo 136 até o 408. E sabe quando que ele tutela a vida? Ele tutela a vida lá no artigo 205. Dessa forma, a vida, em tese, ela seria um bem jurídico mais importante para o Código Penal do que para o Código Penal Militar. Por quê? Porque para o Código Penal Militar, nós temos o dever de servir a pátria e a disciplina militar topograficamente primeiro que a vida. Ou seja, a hierarquia e disciplina, que eu vou falar já já com vocês, é tão importante para o direito penal militar quanto a própria vida. Bom, então nós sabemos que eu tenho o homicídio qualificado no artigo 121, parágrafo 2º, e eu tenho também o homicídio qualificado lá no artigo 205 do Código Penal Militar. E agora vem algo muito interessante. Se eu, Mauro, matar alguém por motivo fútil, motivo torpe, com uso de veneno, para assegurar a execução, ocultação e impunidade em outro crime, aqui fora, eu, Mauro, responderei por um homicídio qualificado hediondo. Agora, se um militar praticar um crime de homicídio doloso, qualificado contra outro militar, nós temos um crime militar de homicídio qualificado, não do artigo 121, mas do artigo 205. E pasmem, pessoal, este crime não será hediondo. Mas Mauro, não será hediondo por quê? Porque esqueceu o nosso legislador de colocar como crime hediondo aqueles também previstos no Código Penal Militar. Então essas são as duas críticas. A primeira é que é necessário conhecer o direito penal militar, especialmente o processo penal militar, para entender que não se trata de uma justiça especial, mas sim uma justiça especializada. Entender que eu não tenho o crime militar, tá, como etiquetado hediondo por esquecimento do nosso legislador. A Justiça Militar da União, como eu falei com vocês, ela é hoje integrante do Poder Judiciário. E ela passou a ser integrante do Poder Judiciário no ano de 1934, com aquela Constituição que foi fruto da reforma da Revolução Constitucionalista de 1930. Até então, pessoal, a Justiça Militar da União, esta hoje especializada, ela era pertencente ao Poder Executivo. Mauro, e quando surge a Justiça Militar no Brasil? Aqui vai uma outra questão, uma outra informação bem relevante para você. Quando a família real portuguesa vem fugida de Napoleão Bonaparte sob a proteção da Marinha Britânica, que ela vem para o Brasil em 1808, ela traz a Justiça Militar com ela. Dessa forma, a Justiça Militar é a justiça brasileira mais antiga. A Justiça Militar tem hoje 211 anos, agora em 2019, 211 anos, e esta Justiça Militar é a mais antiga. Só que ela sempre pertenceu ao Poder Judiciário. Isso, inclusive, é objeto de prova. É objeto de prova não só nasquelas provas que caem em direito penal e processual penal militar, mas também na parte da teoria geral da Constituição. Dessa forma, então, para melhor fixar a matéria de vocês, nós vamos fazer um quiz agora
para fixação do conteúdo. Vejam a pergunta comigo. A Justiça Militar da União passou a integrar o Poder Judiciário brasileiro na Constituição de... Sabemos que na história das constituições brasileiras, a primeira constituição que surge é a de 1824. Foi aquela constituição feita ainda na época imperialista, aquela constituição que previa 4 poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário e o moderador. O poder moderador que estava na Constituição de 1824, ela era fruto de um cidadão chamado Benjamin Constant, que esse cidadão então trouxe essa ideia do chamado poder constituinte moderador. A Constituição de 1891 é a primeira republicana. É aquela Constituição que foi feita à luz da Constituição americana, capitaneada por Rui Barbosa. Já a Constituição de 1934, esta sim, fruto da reforma constitucionalista, é uma ótima Constituição brasileira. Ela foi pensada à luz para ter bastante ênfase ao direito social na Constituição Alemã de Weimar, tá? E é ela, a Constituição de 1934, que traz o poder judiciário militar, tá? Para o poder judiciário, a Justiça Militar da União. Então a nossa resposta, vamos a ela, 1934. Perfeito? Pessoal, vamos agora, já que fizemos nosso primeiro quiz, estamos dominando a matéria, vamos tratar de alguns conceitos que talvez, eu tenho certeza, para muitos vai soar pela primeira vez um pouco estranho até. Eu quero, a título de nivelamento para vocês, trabalhar 4 questões importantes também do direito castrense. Direito castrense, muitas vezes nós ouvimos falar, mas o direito castrense vem de sinônimo de direito militar. Então, sempre que alguém falar direito militar e direito castrense, haverá aqui, na verdade, um sinônimo entre essas expressões. O primeiro conceito importante que eu quero trabalhar com vocês é o conceito do antigo juiz auditor, para hoje juiz federal da Justiça Militar. Quando nós falávamos juiz auditor, o acadêmico, até mesmo o advogado ou aquele profissional do direito de uma área diferente, ele não tinha a verdadeira noção. Muitas vezes, auditor, isso é da Receita Federal, porque o auditor e o analista a gente sabe que são cargos da Receita Federal. Agora, parece que tem a ver com contabilidade, não é? Pois bem, agora em 2018, pela Lei 13.774, não se corrigiu, mas se alterou, na verdade. Se alterou o conceito, a denominação de juiz auditor para juiz federal da Justiça Militar. Mauro, esse juiz federal da Justiça Militar, ele é um juiz federal? Exato. Hoje eu posso dizer para vocês que eu tenho 2 juízes federais. Um juiz federal da Justiça Comum Ordinária e um juiz federal da Justiça Militar da União, denominação que alterou a Lei 8457, que é a Lei de Organização da Justiça Militar, e retirou a expressão juiz auditor e colocou ali juiz federal da Justiça Militar e juiz federal substituto da Justiça Militar. Esses profissionais, eles têm a formação que qualquer outro juiz das demais justiças possuem. Consoante a Constituição Federal, notadamente lá nos artigos 92 e 93, ele tem 3 anos de atividade jurídica, ele é bacharel em Direito, possui 3 anos de atividade jurídica, participou de um concurso, tá, de provas e títulos com a presença da OAB em todas as suas fases, perfeito? Após este bacharel, então, passar no concurso público, ele passa por uma investidura de nomeação, posse e exercício de juiz federal. Quando ele termina os 2 anos, ele tem aquelas garantias que todos os magistrados possuem, e isso é muito importante, ele tem a vitaliciedade, ele tem a inamovibilidade e ele tem a irredutibilidade de subsídios. Essas garantias são importantes? Claro que são importantes, mas seriam importantes por quê, professor? Para nós termos um juiz imparcial. Aquele juiz que é vitalício, que não é movimentado a bel prazer de políticas, de conjunturas, é um juiz que vai julgar com imparcialidade, que é, na verdade, o que todos nós esperamos dos membros do Poder Judiciário. A imparcialidade e a tranquilidade necessária para prover a justiça, julgar de maneira imparcial. Então, o juiz auditor, que não mais é uma nomenclatura correta, hoje é o juiz federal da Justiça Militar. Nós tivemos, em 2004, a reforma.
uma reforma da Constituição de 1988 que foi trazida pela Emenda Constitucional número 45. A Emenda Constitucional 45, ela alterou o Poder Judiciário. Ela criou a súmula vinculante, tá? Aqui do próprio Supremo, ela criou o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, e ela também alterou o artigo 125, notadamente ali no seu parágrafo 4º da Constituição Federal. O artigo 125 trata da justiça estadual e também da justiça militar estadual. E surge ali uma nova nomenclatura também para aquele bacharel em direito que trabalha na Justiça Militar Estadual. Aquele bacharel em Direito, que era antes também chamado de juiz auditor, passou, após a Emenda Constitucional 45, a ser chamado de juiz de direito do foro ou juízo militar. Como assim, Mauro? Vamos explicar isso aqui. Eu tinha, então, 2 juízes auditores. Um juiz auditor vinculado ao STM, que nós vamos entender a sua composição já já, ao Superior Tribunal Militar, com sede aqui em Brasília e com jurisdição em todo o Brasil, tá? E nós tínhamos um juiz auditor vinculado aos tribunais de justiça militares. Mas, Mauro, eu moro aqui no estado da Bahia e não tem Tribunal de Justiça Militar exatamente. Só temos 3 tribunais de justiça militar no Brasil. Nós só temos lá no meu amado e querido Rio Grande do Sul, nós temos em São Paulo e nós temos em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ou seja, esses 3 estados, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais, são os 3 estados que têm justiça militar própria. Eles têm uma justiça especializada a nível estadual. Esta justiça especializada foi possível porque eles tinham, à época da Constituição, da edição em 1988 da Constituição, eles tinham mais de 20 mil policiais e bombeiros militares. Então eles fazem um concurso para juiz auditor, antigo, juiz auditor. Esse juiz auditor mudou o nome, teve a sua nomenclatura alterada. E agora, de 2004 para cá, o antigo juiz auditor da Justiça Estadual é conhecido como juiz de direito do foro ou juízo militar. E o antigo juiz auditor aqui da Justiça Militar da União, vinculado ao Superior Tribunal Militar, ele é reconhecido hoje, nomeado hoje, tem a sua nomenclatura de juiz federal da Justiça Militar. Perfeito? Bom, outra questão importante que eu quero trabalhar com vocês é o juiz militar. Mauro, tu já não falou o que é o juiz militar? Não, eu falei juiz de direito do foro militar e juiz federal da Justiça Militar. O juiz militar que eu quero falar com você agora é aquele militar. Mauro, tu fala aquele militar vinculado ao executivo? Exato. Aquele militar que presta continência? Exatamente. Aquele militar que usa farda? Este mesmo. Nós temos um juiz militar atuando na justiça. Tu está me dizendo que eu pego alguém do Poder Executivo e trago ele e ele é investido num cargo de juiz militar para proferir decisões? Exatamente isso. Esse juiz militar, então, é aquele oficial de carreira do Exército, da Marinha, da Aeronáutica ou nas justiças estaduais da Corporação da Polícia Militar, lá no Rio Grande do Sul nós chamamos de Brigada Militar, e do Corpo de Bombeiros Militares. Então aquele militar estadual, oficial, de carreira, que passou pela Academia da Força Aérea Brasileira, no caso da Aeronáutica, passou pela Academia Militar das Agulhas Negras ou pela Escola Naval, respectivamente Exército e Marinha, eles estão ali investidos da função de julgar. E eles vão formar, junto com os juízes togados, a partir de agora vamos fazer um pacto. Quando eu falar juiz togado, eu estou falando em juiz federal da Justiça Militar da União ou em juiz de direito da Justiça Militar Estadual. Então, esse juiz togado irá trabalhar juntamente com mais 4 juízes militares, formando um Conselho de Justiça Militar, que nós vamos abordar já já. No nosso material de apoio, nesse PDF que está aí com você, existe uma foto. E nessa foto você vai observar que nós temos um juiz togado com a sua toga preta e nós temos 4 militares. Esses militares são o juiz militar e aquele togado é aquilo que nós já acertamos, é o juiz togado. Se fosse na Justiça Militar da União, ele seria o nosso juiz federal e se fosse na estadual seria o juiz de direito. Pois bem,
Essa foto aí, ela reflete uma questão interessante. Ela traz para você uma noção de escabinato. Mauro, que nome feio, o que é escabinato? Escabinato tem origem romana e, na verdade, trata-se de um colegiado formado por 4 militares e um juiz togado, onde eu tenho as seguintes funções dentro desse escabinato. O juiz togado é o técnico jurídico. O juiz togado, o juiz federal ou juiz de direito, é aquele cara que vai trazer o conhecimento jurídico. Ao passo que os juízes militares, aquele oficial de carreira das respectivas forças, trarão o conhecimento da caserna, a sua experiência no dia a dia da vivência militar. E isso é importante, sim, pois nós temos crimes militares em que não basta conhecer a lei. Seria interessante, e esta é uma inteligência da nossa organização judiciária militar, que tenha ali alguém com uma expertise na rotina, no dia a dia do militar. Esses juízes, junto com os juízes militares, eles formam então o chamado conselho. O Conselho de Justiça, ele existe para que nós tenhamos um julgamento então com técnico jurídico e alguém com a experiência da vivência da caserna. E nós temos 2 conselhos, pessoal. Nós temos um conselho dito especial e um conselho dito permanente. Vamos entender cada um deles. O Conselho Permanente de Justiça, ele existe para julgar praças. Eles julgam soldados, cabos, sargentos, subtenentes ou suboficiais que tenham praticado crimes militares. Já o nosso Conselho Especial de Justiça, ele existe para julgar os oficiais. Eles julgam os tenentes, os capitães, os majores, os coronéis e os oficiais generais. Oficiais generais eu vou falar daqui a pouco separado um pouquinho, tá? Mas o tenente-coronel e o coronel. Então é assim, Conselho Permanente julga praça, Conselho Especial julga oficiais. Mauro, e o oficial general, por que tu falaste que tu ia nos comentar depois? Porque o oficial general, eu falo aqui do almirante da Marinha, do brigadeiro da Força Aérea Brasileira ou do general do Exército Brasileiro, esses militares, quando praticam crimes militares, não são julgados lá na primeira instância, onde funciona os conselhos. Eles são julgados pelo Superior Tribunal Militar. Como assim, Mauro? Eles têm foro por prerrogativa de função? Exatamente. Eles têm o chamado foro por prerrogativa de função e são julgados aqui em Brasília. Tentando contextualizar e dar um exemplo, eu acho um exemplo muito interessante. Um coronel que tenha lá em Santa Maria, trabalhado em um quartel lá em Santa Maria, vamos imaginar no 29º Batalhão de Infantaria Blindado, um famoso batalhão lá de Santa Maria que trabalhou no Haiti várias vezes, imagina que um comandante, um oficial desta unidade pratique um crime militar. Ele seria julgado aonde? Pelo crime militar, seria julgado na 3ª auditoria da 3ª circunscrição judiciária militar, que tem sede lá em Santa Maria, ele seria julgado por um Conselho Especial de Justiça. Qual a composição desse conselho? Um juiz togado e mais 4 militares. E aqui tem uma ressalva importante. Esses 4 militares devem ser mais antigos que o comandante desta unidade. Em respeito a quê? Em respeito à hierarquia e à disciplina militar. Hierarquia e disciplina militar que são as bases do militarismo e possuem, inclusive, assento constitucional. No artigo 42, quando fala das polícias militares, e no artigo 142, quando ele fala das forças armadas federais, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Agora imagine a segunda situação. Um sargento da ala 4, antiga base aérea de Santa Maria, comete um crime dentro desta unidade militar. Ele vai ser julgado aonde? No Conselho de Justiça, lá de Santa Maria, da 3ª auditoria. Mas qual o conselho? O Conselho Permanente. Por que o Conselho Permanente? Porque ele é praça. Se ele fosse oficial, seria o Conselho Especial. E aqui cabe outra ressalva. O Conselho Permanente, ele se difere do especial por 2 motivos. Primeiro, ele julga praças e segundo, ele tem a sua formação a cada 3 meses. Então, durante um ano, passam pelas auditorias da Justiça Militar da União e também das auditorias estaduais 4 conselhos, um por cada trimestre. Nós temos o Conselho Permanente
para o primeiro trimestre, que vai trabalhar na auditoria, julgando e instruindo os crimes, tá? Depois sai a partir do segundo trimestre, altera-se o conselho. Mauro, isso respeita o juiz natural? Perfeitamente. O princípio do juiz natural aqui não é desrespeitado pela troca dos conselhos, porque eu sei, enquanto praça, que serei sempre julgado por um conselho permanente, que poderá ter a sua composição alterada. Da mesma forma, vou te dar um exemplo, aqui no STF, um deputado federal, um senador que pratique um crime no exercício do seu mandato e que tenha relação com esse mandato, conforme a última posição dos ministros, ele vai ser julgado pelo STF, que poderá ter a sua composição alterada no decorrer do julgamento. Então nós respeitamos sim aqui o princípio do juiz natural. Perfeito? Uma ressalva, e eu quero fazer uma diferença importante para você aqui, da Justiça Militar da União e da Justiça Militar dos Estados. A Justiça Militar da União, ela julga civil, correto? Correto. Já a Justiça Militar dos Estados, e esta é uma grande diferença entre as duas justiças, é que a Justiça Militar do Estado, onde tem os conselhos que eu acabei de falar com vocês aqui, ela não julga civil. Nós, eu e você que somos civis, podemos ser julgados por crime militar? Sim. Vimos no início da aula que sim. Agora, só seremos julgados por crime militar na Justiça Militar da União. Mauro, e a Justiça Militar do Estado, ela julga o quê se ela não julga civil? A Justiça Militar do Estado, conforme artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Brasileira, ela só julga policiais militares e bombeiros militares que tenham praticado crime militar. Esta, então, é a grande diferença que nós temos entre a especializada federal e a especializada estadual do ramo militar. Enquanto a especializada federal julga qualquer pessoa que tenha praticado um crime militar, a militar estadual, ela julga tão somente bombeiros militares e policiais militares que tenham praticado crime militar. Mauro, e se um civil praticar um crime contra uma instituição policial militar? Este civil, essa questão já é sumulada, este civil é julgado pela Justiça Comum Ordinária. Perfeito? Este ponto é importante e friso, ele não é cobrado apenas em provas onde eu tenho direito militar, mas também em provas de direito constitucional. E por essa razão, nós vamos a mais um quiz para você fixar este conteúdo. Vamos lá. Compete à Justiça Militar dos Estados. Letra A. Julgar os policiais militares que tenham praticado qualquer crime. Letra B. Julgar os policiais militares e bombeiros militares que tenham praticado crimes militares. Letra C. Julgar os civis nos crimes militares. Letra D. Julgar os militares das Forças Armadas. Nós vimos que a Justiça Militar Estadual, ela só julga crimes militares. Perfeito. E crimes militares praticados por quem? Praticados apenas por policiais militares e bombeiros militares. Nós vimos que ela, em hipótese alguma, no direito, poucas vezes nós podemos usar advérbios, assim, nunca. E aqui é um caso que eu posso utilizar nunca. A Justiça Militar Estadual nunca julgará civil. Ela só julgará policiais militares e bombeiros militares que tenham praticado crimes militares. Então, vamos à resposta do nosso quiz. Está aí com vocês, então, letra B, compete à Justiça Militar dos Estados julgar os policiais militares e os bombeiros militares que tenham praticado crimes militares. Perfeito? Vamos lá, então. Vamos dar continuidade. Gente, vamos falar um pouquinho, então, agora aqui da formação da Justiça Militar da União. Eu comentei com vocês que ela veio, então, com a família real portuguesa e a justiça mais antiga do Brasil, haja vista estar aqui há mais de 211 anos. Vimos que ela pertenceu no início ao Poder Executivo, tendo vindo para o Poder Judiciário apenas em 1934, que já foi inclusive objeto de quiz aqui para você fixar o conteúdo. A Justiça Militar da União, ela participou de um momento importantíssimo da nossa história brasileira e ela se mostrou imparcial, ela se mostrou uma justiça diferenciada. Para vocês terem uma ideia, isso é importante também. A Justiça Militar da União
foi a precursora, ela foi a primeira justiça, tá, a conceder liminar em habeas corpus. Você sabe, o habeas corpus, aquele remédio heróico que é feito para garantir o direito de ir, vir e permanecer, que hoje é comum nós termos as liminares. Mas a Justiça Militar da União foi a primeira justiça a conceder uma liminar em habeas corpus. E sabe que ano era isso? 1964. Você lembra o que aconteceu em 64? Início do governo militar. Então, a Justiça Militar se mostrou imparcial, se mostrou independente, se mostrou afastada do Poder Executivo ao conceder uma liminar que ia de encontro aos interesses dos militares que à época eram governo. Perfeito? Então, a Justiça Militar da União ela tem uma história importantíssima no tocante a ser a primeira justiça a conceder uma liminar em habeas corpus. Nós sabemos, então, que ela começou no Poder Executivo e lá ela tinha o nome de Supremo Tribunal Militar. Ingressou no Poder Judiciário em 1934, com a Constituição de 1934, e ali ela mantinha ainda o nome de Supremo Tribunal Militar. Ela passa ao Poder Judiciário em 34, mas ela passa a ter o nome de Superior Tribunal Militar apenas naquela fantástica Constituição que restabeleceu a exceção de regime do governo Vargas da Constituição de 37, aquela ótima Constituição de 1946. Então vamos lá, para fixar. Ela era do Poder Executivo e tinha o nome de Supremo Tribunal Militar. Ela ingressa no Poder Judiciário em 34, mas ela recebe o nome de Superior Tribunal Militar apenas com a Constituição de 1946. Agora, qual é a composição, tá? Qual é a composição do Superior Tribunal Militar? Bom, vamos trabalhar a composição da Justiça Militar da União como um todo. E aqui eu faço uma ressalva. Quando eu falo Justiça Militar Estadual, você deve se situar dentro do nosso Brasil para analisar do que eu estou falando. Como assim, Mauro? Se eu estou falando de Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo, eu estou falando de 3 estados dos 26 mais o DF que nós temos, que eu tenho a Justiça Militar com um tribunal seu. Eu tenho TJM, Tribunal de Justiça Militar, nesses 3 estados. Então fica um pouco peculiar e eu vou trabalhar com vocês a composição da Justiça Militar da União. Essa que pega do Oiapoque ao Chuí, do Acre a João Pessoa. Perfeito? Vamos lá. O Superior Tribunal Militar é o órgão de cúpula da Justiça Militar da União. Possui sede aqui em Brasília e jurisdição em todo o território nacional. Nós temos distribuídos no Brasil 12 circunscrições judiciárias militares. Eu vou abordar a composição dessas circunscrições já já. O que eu quero apresentar para você agora é a composição do Superior Tribunal Militar. Para você se localizar, se você está com o seu VAD aí, eu vou falar agora sobre aquilo que está no artigo 122, 123 e 124 da Constituição Federal. Segundo a Constituição da República, o Superior Tribunal Militar ele é formado por 15 ministros. Mauro, 15 ministros que têm status de ministro do Tribunal Superior. Perfeito, tá? Esses 15 ministros, essa formação desses 15 possui a seguinte regra. Nós temos 10 militares. 10 militares. Esses militares são todos oficiais de carreira, tá? Eles são todos do último posto da carreira e eles ficam em um quadro separado, um quadro diferenciado. A composição dos militares dentro do Superior Tribunal Militar é a seguinte. Eu tenho 4 oriundos do Exército, 3 oriundos da Marinha do Brasil e 3 oriundos da Força Aérea Brasileira. Então eu tenho lá os generais, os almirantes e os brigadeiros. Mauro, eles deixam de ser militares, colocam a toga? Não. Eles continuam trabalhando como militar, eles usam farda, eles são militares, porém estão ali investidos num cargo de ministro de Estado, ministro do Poder Judiciário, perdão. E esse ministro do Poder Judiciário possui as mesmas garantias de todos os juízes, a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de vencimentos. Bom, eu falei que nós tínhamos 15 ministros compondo a Corte Superior da Justiça Castrense. E os outros 5? Os outros 5 são civis. Eu tenho ali 3 oriundos da advocacia, 1 oriundo da carreira da magistratura federal, um juiz federal, tá, da Justiça Militar, e 1 oriundo do Ministério Público Militar.
todos esses, vamos falar dos advogados. Para que haja a nomeação de um advogado no cargo de ministro, esse advogado tem que ter, como todos os ministros da nossa Suprema Corte, notório saber jurídico e reputação ilibada. E ele deve ter também 35 anos, tá? E 65 anos, entre essa idade e mais. Ele deve ter 10 anos de efetivo exercício da advocacia. O outro civil, ou melhor, os outros civis, eu tenho um oriundo da carreira do Ministério Público Militar, que daqui a pouco nós vamos abordar um pouquinho mais a fundo, e o último integrante, então, que nós temos é aquele que é oriundo da magistratura castrense, oriundo da magistratura militar. É aquele que passou num concurso público, que foi juiz federal substituto, foi juiz federal e depois ele, então, é nomeado ministro do Superior Tribunal Militar. Tanto os militares como os civis, eles são nomeados e eles passam pela mesma regra de nomeação de qualquer tribunal superior. Eles são indicados pelo presidente da República, que encaminha mensagem ao Poder Legislativo, eles são depois sabatinados pelo Legislativo e aí sim nomeados propriamente dito pelo chefe do Executivo Federal. Esta é a composição do STM. Mauro, e esse STM ele julga o quê? Qual a competência do STM? O Superior Tribunal Militar, ele julga as apelações que vêm das 12 circunscrições judiciárias militares, que vêm das auditorias. E aqui cabe uma ressalva para você acadêmico, principalmente para o acadêmico. O Superior Tribunal Militar, ele possui status de Tribunal Superior, perfeito? Ele está no mesmo nível do STJ, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral. Porém, tem uma questão bem diferente. Nós sabemos que esses tribunais superiores, eles julgam apenas matéria de direito, eles não julgam matéria de fato, porque a matéria de fato foi analisada pelos tribunais regionais. Mas na Justiça Militar nós não temos tribunais regionais militares. Sobe direto das auditorias lá de Santa Maria, direto para o Superior Tribunal Militar. Dessa forma, o Superior Tribunal Militar, ele tem status de Tribunal Superior, mas ele é, na verdade, um tribunal de apelação. E sendo um tribunal de apelação, ele julga fato e julga direito. Perfeito? Então, a primeira competência dele é julgar as apelações, por isso um tribunal de fato, oriundo das auditorias, que são órgãos de primeira instância da Justiça Militar da União. Segunda competência importantíssima aqui é que o STM, o Superior Tribunal Militar, ele julga as situações em que poderá haver a incompatibilidade ou a indignidade para o oficialato. Como assim? Vamos lá, aqui nós temos que parar um pouquinho porque é bem específica essa matéria. Os oficiais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, quando eles são nomeados, eles recebem uma carta patente do Presidente da República e esta carta patente concede a eles, então, o posto de oficial. Eles ingressam ali no posto de segundo tenente, tá? E vão podendo ir até o posto de general, chegar ao generalato. Para que haja venham eles a perder esse cargo, tá? Não basta um juiz de primeiro grau sentenciá-los. Eles só perderão o cargo por decisão de tribunal. Isso está constitucionalizado, tanto no 125 como lá no 142 da Constituição Federal. Então, compete ao Superior Tribunal Militar declarar a incompatibilidade ou a indignidade do oficialato. Como funciona isso? O Ministério Público Militar representa o Superior Tribunal Militar e o Superior Tribunal Militar, então, analisa, tá? Por meio do julgamento desta representação, se aquele militar tem ou não condições de continuar como um oficial. Então, nós temos duas competências importantíssimas do Superior Tribunal Militar. Primeiro, julgar as apelações que vêm dos órgãos de primeira instância e depois julgar aquilo que vem do Ministério Público, as representações do Ministério Público para a incompatibilidade ou a indignidade com o oficialato. Outra questão importante que nós temos aqui é referente à justiça militar em tempo de guerra. A justiça militar, Mauro, ela existe uma justiça militar aqui no Brasil e também uma justiça militar em tempo de guerra. Exato. Eu vou abordar já a justiça militar em tempo de guerra, de maneira simples e objetiva com você. Porém, agora é o momento de eu falar do Superior Tribunal Militar. Em tempo de guerra, o Superior Tribunal Militar continuará funcionando aqui no Brasil. Exato. E sabe
quem ele irá julgar? Ele irá julgar um crime cometido pelo comandante do teatro de operações. Vamos tentar exemplificar isso para você. Imagine que o Brasil venha se envolver numa guerra e esta guerra ocorra lá no território argentino. Nós vamos aprender já já que a justiça militar irá se deslocar junto com a nossa tropa para lá. Ocorre que, se o comandante do teatro de operações, vamos imaginar aqui que um determinado general seja o comandante, o general João é o comandante. Se o general João cometer um crime militar lá na Argentina, no teatro de operações, o presidente da República da época irá representar para que haja o julgamento deste oficial, general, comandante do teatro de operações. E sabe quem irá julgar este oficial, general? Irá julgar o Superior Tribunal Militar. Perfeito? Então vamos lá. O que nós vimos sobre o Superior Tribunal Militar? Julga apelações, julga a representação de incompatibilidade e de indignidade para o oficialato e ele julga também o oficial comandante do teatro de operações quando este praticar, então, um crime declarado em tempo de guerra. Perfeito? Bom, gente, vimos a composição da Justiça Militar em tempo de paz. Vimos o juiz auditor e vimos o Tribunal Superior Militar. Agora eu queria falar com vocês sobre algo que eu tenho certeza que pouquíssimos de vocês ouviram falar. Vamos falar sobre a Justiça Militar em tempo de guerra. Como assim, professor? Existe uma Justiça Militar em tempo de guerra? Existe. A Justiça Militar da União é a única que sai do Brasil para exercer a jurisdição, você lembra a jurisdição, dizer o direito? A Justiça Militar é a única que diz o direito fora do Brasil. Isso acontece quando? Acontece nos momentos de beligerância, nos momentos de guerra. Quando o Brasil vai à guerra, isso já aconteceu, eu vou exemplificar já já, quando o Brasil vai à guerra, a Justiça Militar da União acompanha a tropa. Ela acompanha a tropa para onde, Mauro? Para onde a tropa for. Isso já aconteceu no Brasil? Já aconteceu. A Segunda Grande Guerra, o Brasil, num primeiro momento, se mostrou imparcial, até que determinados navios brasileiros foram atacados lá na costa de Natal, e o Brasil, então, ingressa na Segunda Grande Guerra e nós deslocamos uma força expedicionária brasileira, mais 49 pilotos e um pessoal de apoio da Força Aérea Brasileira foram para a Itália. E junto com essa tropa foi órgãos da Justiça Militar. Então a Justiça Militar da União é a única justiça que vai além-mar, que vai acompanhando as nossas tropas. E a Justiça Militar da União é formada, quando em tempo de guerra, por 3 órgãos julgadores. O Conselho Superior de Justiça Militar, o Conselho de Justiça Militar e o Juiz Federal da Justiça Militar. O que faz cada um deles em época de guerra? O Juiz Federal da Justiça Militar, o antigo juiz auditor, em época de guerra, ele vai julgar de maneira singular, só ele vai julgar as praças e os civis que lá no teatro de operações praticarem crimes militares. Já o Conselho Superior de Justiça Militar, o segundo órgão, ele vai julgar os oficiais que praticarem crimes militares lá no teatro de operações. E o Conselho Superior de Justiça Militar, ele vai julgar os oficiais generais que pratiquem crimes militares lá no teatro de operações, com uma exceção que você que está nos acompanhando já sabe. Para julgamento, vai ocorrer aqui o julgamento do chefe do teatro de operações, daquele general, não pelo Conselho Superior de Justiça Militar, mas pelo nosso STM aqui no Brasil. Exemplificando, o João é general, mas não é o comandante do teatro de operações. Se ele praticar um crime militar lá no teatro de operações, durante a guerra, este general será julgado pelo Conselho Superior de Justiça Militar. Agora, o general Paulo, ele é o comandante do teatro de operações. Para o general Paulo ser julgado, deve ocorrer a manifestação do presidente da República e seu julgamento será feito aqui, pelo Superior Tribunal Militar. A Justiça Militar em tempo de guerra, além de ter uma composição totalmente diferente, além de sair do Brasil, é a única que pode sair do Brasil acompanhando a tropa para exercer a sua jurisdição lá fora, ela é a única que aplica a pena de morte. Mauro, mas a Constituição não veda, não proíbe a pena de morte? Não. A Constituição fala que são proibidas no Brasil a pena de morte, só que ela coloca uma vírgula, salvo em caso de guerra declarada na forma do artigo 84, inciso 19, pelo Presidente da República.
Então nós temos aqui a possibilidade de aplicação de pena de morte no Brasil. Esta pena de morte é aplicada por quem? Pela Justiça Militar. Sabe como ela ocorre? Ela ocorre por fuzilamento. O Código de Processo Penal Militar, que é o Decreto-Lei 1002 de 69, com vigência a partir de 1º de janeiro de 1970, esse código traz a forma como a pena de morte é aplicada pela Justiça Militar em tempo de guerra. Mauro, como que é aplicada essa pena de morte? Ela é aplicada por fuzilamento. Inclusive, o código fala que o cidadão que vai ser executado, ele tem direito a um conselho espiritual, ter os olhos vendados, e esse fuzilamento é realizado com uma ressalva. Qual ressalva? Uma vez condenado alguém à pena de morte, salvo quando for imperativo a disciplina daquele local, tá? Esta é a exceção, então, mas como regra, vamos à regra. O cidadão foi condenado à pena de morte. O que deve ser feito com a sentença? Ela deve ser enviada ao presidente da República. E o presidente da República, então, irá fazer o quê? O presidente da República irá analisar durante 7 dias. Ele poderá ficar quieto. Se ele nada falar, estaremos diante do chamado silêncio eloquente do presidente. O presidente nada fala e a pena de morte ela é executada. E se ele resolve falar, ele poderá comutar a pena. Ele poderá alterar, trocar essa pena por alguma outra que ele entender mais viável, mais cabível. O Brasil já aplicou a pena de morte? Cuidado. O Brasil já condenou a pena de morte. Durante a Segunda Grande Guerra, quando fomos à Itália com a Força Expedicionária, com os 49 pilotos e mais o pessoal de apoio da FAB, nós tivemos a punição de 2 militares brasileiros que estupraram uma italiana e mataram o avô dessa italiana quando ele chegou na casa onde o estupro estava ocorrendo. Eles foram condenados à pena de morte. Porém, como anuncia o código, houve a comunicação ao presidente da época. O presidente da época era o gaúcho são-borgense Getúlio Vargas, e o Getúlio Vargas comuta essa pena e nós não tivemos a execução. Então, cuidado, nós já tivemos no Brasil a aplicação, tá, da pena de morte, ela não foi executada, mas houve uma condenação à pena de morte. Perfeito? Na aula 2 agora eu espero você para falar sobre os instrumentos que nós temos na Justiça Militar, notadamente o inquérito policial militar, que serve para a investigação do objeto de nossa terceira aula, que é o crime militar. Muito obrigado. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube, TV Justiça Oficial.